A história das caricaturas no Brasil se inicia no século XIX, influenciada pela chegada da imprensa e pelos movimentos artísticos europeus. A primeira caricatura brasileira foi publicada em 1837, no Periódico dos Pobres. Durante o século XIX, jornais como O Malho e Revista Ilustrada ganharam destaque ao usar caricaturas para criticar a política e os costumes da época. Artistas como Ângelo Agostini e Manuel de Araújo Porto Alegre foram pioneiros no gênero. No século XX, a caricatura se consolidou como uma forma de expressão artística e crítica social, especialmente durante os períodos de repressão política. As charges e caricaturas se popularizaram em jornais, revistas, influenciando a cultura visual do país. Entre os cartunistas famosos, destacam-se Aloysio de Azevedo, que além de escritor, também criou caricaturas marcantes, e J.A., cartunista piauiense conhecido por sua obra crítica e criativa, que reflete temas sociais e políticos com humor inteligente. Sou cartunista J.A., tenho 55 anos, nasci em Coelho Neto, Maranhão, e desde a década de 80 que moro aqui em Teresina. Em 1988 comecei a trabalhar no Jornal O Dia, fazendo ilustração, charge, tirinhas, e estou lá desde então. Nós vamos perguntar ao cartunista J.A. como ele equilibra o humor e as críticas sociais em suas caricaturas. Como é que eu vejo o humor nas caricaturas aliadas críticas, né? As charge, elas são um equilíbrio, digamos assim, para algumas notícias pesadas que existem nos jornais. Normalmente a gente pega o jornal, tem aquela notícia de assassinato, corrupção. Então a charge vem para equilibrar, trazendo um pouco de humor, mas também muito da reflexão. A charge é isso. E também vamos perguntar ao cartunista qual a importância histórica das caricaturas no Brasil. O chargista sempre teve um papel muito importante, não só aos leitores do jornal, mas na sociedade como em geral. Claro que esse papel teve mais importância na época da ditadura, onde as pessoas iam para as bancas esperar o jornal Pasquim, que era uma espécie de um porta-voz dos oprimidos, um porta-voz, a voz do Brasil contra a ditadura naquela época. E aí, depois da ditadura, o jornal continuou a ter espaço para a charge. Então, eu conheço muita gente que começa a ler o jornal a partir da charge, porque a charge é como se fizesse um apanhado, né, de todo o assunto interessante, de algum acontecimento que esteja acontecendo na cidade, no Brasil ou no mundo, e o chargista vai condensar isso em apenas um desenho. A censura foi um desafio muito grande para cartunistas em épocas históricas como a ditadura militar. Hoje em dia, você enfrenta alguma resistência ou censura ao abordar temas políticos? Na época da ditadura, os chargistas temiam por sua vida, temiam ser presos, né? E muitos sofreram isso, os artistas que viviam a época e trabalhavam fazendo charge, criticando o regime da ditadura, né? Hoje, eu diria que nós não temos esse medo de ser preso, esse medo da ditadura, mas no meu caso eu não posso fazer toda a charge que eu penso e gostaria de fazer. Por quê? Porque eu trabalho num jornal quase centenário, de uma família conservadora, de uma família de militar. Então, alguns desenhos ficam só na minha cabeça que eu não posso publicar, porque eu sei que ele não será publicado, né? Então é isso. Eu sempre tento manter também uma análise sobre as minhas críticas, onde as minhas charges jamais devem agredir as pessoas. Como o público reage às suas caricaturas? Já houve alguma crítica, algum mal-entendido? O meu trabalho, até o surgimento do Bolsonaro, era calmo, maravilhoso. Eu fazia uma charge criticando todo mundo e as pessoas não ligavam para o jornal, e as pessoas não entupiam as minhas redes sociais e nem as redes sociais do jornal. Até que um dia surgiu um cidadão chamado Jair Messias Bolsonaro. E com a sua legião de pessoas que atacam por atacar,
a maioria não consegue fazer uma análise em cima de um desenho, as pessoas atacam simplesmente por estar lá um desenho do Bolsonaro. Então, quando eu coloco uma charge do Bolsonaro, claro, criticando, né? Acho que o papel do chargista é isso, é fazer uma análise crítica da ação do indivíduo político. Então eu sou atacado, né, nas redes sociais do jornal, eles vão nas minhas redes sociais. Mas isso não me impede, claro, de continuar a fazer a charge do Bolsonaro, do Lula, enfim, eu acho que eu tenho a liberdade de, como chargista, criticar a ação de qualquer servidor público, e aí no caso os políticos. Qual é o impacto das redes sociais no trabalho dos cartunistas? Elas ajudam ou geram novos desafios? As redes sociais auxiliam o artista porque dá um feedback, a gente tem uma resposta do público, né? Quando eu coloco um desenho que está em sintonia com o desejo da maioria da população aqui do Piauí, do Brasil, eu tenho uma resposta muito grande a respeito disso. Olha, Jota, gostei muito daquela charge. Aquela charge diz o que eu gostaria de ter dito para a ação de político e tal. Então é isso, as redes sociais hoje, elas servem para mostrar quando a gente está acertando e também quando a gente pega pesado, digamos assim, pesa muito na tinta, como a gente fala no meio artístico. Essa é uma breve visão sobre a história da caricatura no Brasil, desde seus primeiros passos no século XIX até os grandes nomes que marcaram esse gênero artístico, como Aloysio de Azevedo e o talentoso cartunista piauiense J.A. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre a história da caricatura no Brasil. Obrigado pela atenção.